Obrigado, gente. Valeu, dobradinha. Gente, quem tá feliz aí, dá um glória a Deus bem alto. Que bom. Hoje nós estamos no quarto e último episódio da nossa série. Infelizmente, com essa chuva, a galera acaba vendo do conforto da sua casa, ali no sofazinho. Mas eu queria uma salva de palmas pela vida de vocês que vieram. Amém? Pegaram chuva. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo de uma forma especial, amém? E esses 4 domingos têm sido de muito aprendizado. E eu quero dizer que nós, enquanto pastores, enquanto ministros aqui do Evangelho, nessa plataforma, nós crescemos muito, tanto em conhecimento quanto sabedoria, porque essa mensagem é uma mensagem profunda. E como diria o Maître, no primeiro milagre de Jesus, ele diz: o melhor vinho ficou para o final. Eu tenho certeza que existe algo especial para a noite de hoje, né? Nós falamos sobre muitos temas nesses 4 domingos, falando sobre mordomia. Nós falamos sobre o fato de sermos apenas administradores de graças que Deus coloca em nossas mãos. Falamos a respeito dos dons. Nós falamos a respeito da fidelidade bíblica, que não é uma fidelidade que busca estabilidade, mas uma fidelidade que busca multiplicação, né? Jesus é o nosso maior exemplo, e tudo que ele colocava à mão se multiplicava, não é verdade? E também o pastor Gessé pregou no domingo passado sobre o domínio do pecado, de como, através do pecado de Adão, a morte e, consequentemente, o medo se tornou algo no qual a gente precisava combater agora, mas que tudo isso cai por terra uma vez que Jesus morre e ressuscita em nosso favor, não é verdade? E hoje, o nome dessa mensagem é Inconformados. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis 15, no versículo 1. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será muito grande. Abrão respondeu: Senhor, o que me darás, se eu continuo sem filhos? Então levou para fora e disse: olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode contá-las, assim será a tua descendência. Espírito de Deus, eu te peço agora que o Senhor guie essa mensagem. Eu creio que aqui na minha mente, no meu intelecto, na minha capacidade, tem muitas coisas na qual eu gosto de abordar, tem muitas coisas na qual eu quero abordar, mas eu te digo desde já, Espírito Santo de Deus, fica à vontade para mudar essa mensagem, fica à vontade para conduzir aonde o Senhor achar melhor. Nós te entregamos agora esse momento de palavra, esse momento de mensagem, para que seja realmente uma experiência dessa pessoa que está aqui me ouvindo, diretamente contigo, Deus, em nome de Jesus, amém. Então aqui, nesse texto, é Deus aparecendo para Abrão. Nessa época ele ainda era Abrão, não era Abraão. E aqui é muito engraçado porque ele diz algo extraordinário para Abrão. Ele diz: ei, não temas, eu sou o teu escudo, o seu galardão será muito grande. Mas pense bem o que está acontecendo aqui. Eu quero que você reflita nisso.
o próprio Deus tira um tempo da agenda dele para ter um tete a tete com Abraão. E ele diz assim, pastor Cláudio: ei, não temas, eu sou teu escudo. O próprio Deus está dizendo assim para ele: pastor Rodolfo, eu estou contigo, não precisa ter medo. E para muitos, isso seria suficiente. Para muitos a gente falaria: glória a Deus, obrigado Senhor. Hein, Alex? Se Deus se manifestasse agora aqui e falasse para vocês: ei, eu estou contigo. Gente, a gente sairia por essa porta e a gente se tornaria inabalável, a gente se tornaria invencível, porque, ei, Deus está comigo. Calma, para Abraão não foi suficiente. Abraão responde Deus, porque Abraão estava inconformado. Abraão diz assim para Deus: do que adianta bens? Do que adianta riqueza? Do que adianta o Senhor me dar tudo isso se eu não tenho filhos? Em outras palavras, Abraão estava querendo dizer assim para Deus: do que vale a proteção e a recompensa se não existe o fruto? E da mesma forma essa reflexão serve para a gente. Do que adianta Deus provar que está com a gente? Do que adianta Deus nos colocar em patamares altos, se a gente não é fiel para multiplicar o que Ele está colocando em nossas mãos? Cadê os frutos? Onde estão os frutos do que Deus tem colocado em nossas mãos? E Abraão aqui não está interessado em quanto Deus vai enriquecê-lo. Abraão aqui não está interessado no que Deus vai torná-lo. Abraão não está interessado na própria vida, porque Deus fala: eu sou teu escudo. Mas aqui fica subentendido que ele preferia a morte do que o não frutificar. Ele disse: o que adianta tudo isso se eu não tenho frutos? Inconformado. Aí Deus pega ele pela mão, tira ele da tenda. Como quem diz: você precisa ampliar a visão. E agora Abraão começa a contemplar as estrelas do céu, e Deus fala assim: esses são os frutos. Assim será tua descendência. Assim será a tua multiplicação. Sabe, na minha cabeça, quando eu estou lendo, eu me coloco às vezes no papel de Deus. E eu vejo o quanto eu preciso aprender sobre Ele. Porque eu, no papel de Deus, o seu ingrato, miserável. Não é verdade? Deus está falando para o cara: ei, eu sou teu escudo, ei, eu estou contigo. E o cara está falando: o que adianta? Não é verdade? A gente, no lugar de Deus, não agiria diferente. Não ia falar: ô seu soberbo. Mas existe algo aqui, porque Abraão não estava reclamando. Abraão não estava falando sobre uma insatisfação. O problema de Abraão não era com Deus. O problema de Abraão era com a inconformidade. O que ele recebeu era tão grande que ele não via a hora de poder multiplicar. O que ele estava vivendo era tão poderoso que ele não via a hora das coisas se multiplicarem e crescerem. Deus não corrige Abraão. Deus responde um homem inconformado, ampliando a visão. Como diz um pregador aqui, magrinho, estamos chegando a algum lugar. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus ampliou a visão de Abraão por um motivo. Porque ele estava insatisfeito com o nível atual de fruto. Diga:
que Abraão precisava não era de mais condição, era de mais fruto. Condição ele já tinha, palavra ele já tinha, promessa ele já tinha, recurso ele já tinha, mas ele não estava vendo frutificar. O primeiro tópico dessa mensagem é: existe uma inconformidade que vem de Deus. Porque eu quero deixar algo bem claro aqui para você. Existe a inconformidade e existe a insatisfação. Nós podemos ser satisfeitos, gratos a Deus, mas inconformados. E aqui eu quero te falar sobre a diferença. Porque geralmente a insatisfação, ela nasce da ingratidão. Geralmente quando uma pessoa é insatisfeita, é como Israel no deserto, que eles tinham maná, que eles tinham água potável. À noite Deus colocava uma coluna de fogo para que eles não morressem no frio do deserto. E de dia Deus colocava uma nuvem que os cobria. E assim eles seguiam. Mesmo assim, para o povo no deserto, não era suficiente. Isso daqui não é inconformismo. Isso daqui é insatisfação com Deus. O inconformismo tem a ver com você. Você com você. A insatisfação tem a ver você com Deus. E o povo aqui estava insatisfeito. Agora existe a inconformidade. Algo que nasce de uma visão maior do que às vezes a nossa mente comporta. Algo que a gente consegue de uma forma tentar visualizar, mas a gente acha inalcançável. Mas a gente diz: ah, Deus me dá graça de chegar lá. E veja bem, Paulo é exemplo disso. Paulo diz em Filipenses 4 assim, que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação, seja na abundância ou seja na necessidade. Então, ele tinha paz com o que ele tinha. Mas ao mesmo tempo, em cada carta, em cada capítulo, você vê que existe aqui em Paulo um senso de urgência muito grande. Você vê alguém que nunca ficou acomodado. E sendo bem sincero com vocês, é uma reflexão que às vezes eu faço. Porque muitos de nós paramos na salvação. Não é verdade? Nós nos acomodamos na salvação. Por exemplo, se você pega a história aqui do apóstolo Paulo, você vai perceber que quando ele vai fazer as viagens missionárias, ele já era um cara cheio de Deus. Ele já era um cara muito usado por Deus. Aí você se pergunta assim, por quê? Numa das viagens do apóstolo Paulo, ele é espancado. E ele é dado como morto. Eles jogam o corpo dele, e ele é dado como morto. Em outra viagem missionária, ele fica preso. E aquela prisão naquela época, eles ficavam amarrados pelas pernas e pelas mãos. E eles precisavam fazer as necessidades naquele lugar. Aí você começa a se perguntar, se já deu ruim na primeira, por que vai para a segunda? Porque tem um chamado. Porque tem fruto, porque tem que multiplicar, porque a graça que ele recebeu foi tão grande que ele disse, eu trabalhei mais do que todos. Opa, não eu, mas a graça de Deus em mim. Se você tem orado para receber algo grande, você vai precisar lidar com desafios grandes. Paulo escreve metade do Novo Testamento. As cartas que contêm a revelação de quem Cristo é, estão nas cartas paulinas. Nos evangelhos, em Atos, nós vemos a vida de Cristo
no sentido da vida de Cristo sendo vivida, mas é nas cartas de Paulo que a gente tem a revelação do Cristo como Messias, como Salvador, como promessa cumprida, a revelação da morte e da ressurreição de Jesus, a revelação da identidade de quem nós somos em Cristo. É Paulo que escreve que nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele podia ter parado na salvação e ter nos privado de conhecer a graça de Deus sobre as nossas vidas. Aí eu te pergunto, por que nós paramos na salvação? Existe um autor que chama essa inconformidade, ele coloca esse tema, ele coloca esse nome, descontentamento divino. Exatamente isso que a Bíblia mostra aqui em Gênesis 15. Abraão está em paz com Deus. Abraão está em paz com Deus, está tudo certo entre ele e Deus. Mas agora, ele não está satisfeito com o nível de fruto. Ele sabe que tem mais. Ele sabe que tem uma promessa. Ele não quer saber se Deus vai proteger, ele sabe quem Deus é, ele não quer saber se Deus vai dar grandes riquezas, isso tudo ele sabe que Deus resolve. Deus já não resolveu antes? Porque se você não sabe, lá no começo da história de Abraão começa assim: pega tuas coisas, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, pega tuas coisas, tua estabilidade, porque Abraão já era rico, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele pega e começa a andar sem rumo. E Deus proveu. E Deus proveu, então ele já sabia que Deus ia prover. Não é à toa que ele coloca depois o nome do monte onde ele ia sacrificar Isaac, de Deus proverá, de Jeová Jiré. Abraão sabia quem Deus era, mas ele não aceitava passar por essa terra e uma coisa não acontecer: a promessa da descendência. Ele estava inconformado que não ia ter fruto, e ele não se acomodou. Então, quando esse tipo de inconformidade ela é levada corretamente a Deus, em oração, em propósito, em vida com Deus, na verdade ela amplia a visão de Deus para a sua vida, porque a sua mente e seu coração não está no recurso que Deus vai dar, porque o seu coração não está no status que Deus vai te dar, porque isso tudo é sobre pessoas, é sobre mostrar para o outro. Mas o que vem de Deus não é para mostrar para o outro, é para servir o outro. Quer saber quem quer multiplicar e quem quer usufruir das coisas de Deus? Quem quer só usufruir das coisas de Deus, quer ter para mostrar para os outros, porque não sabe quem é no fundo. E quem é homem de Deus, mulher de Deus, quer ter para servir os outros. Quando eu tinha 18 anos, a gente veio de uma família que a gente não tinha as condições. Quando eu fiz 18 anos, meu pai não podia me dar um carro simplesmente. A gente tinha um carro que era para a família, mas todo mundo dirigia. Eu, meu irmão, a gente tinha um Palio Weekend azul, que ainda meu irmão bateu aqui na sinaleira e destruiu. Miserável. Ficamos sem carro. E eu falava assim para os meus amigos: há um carrinho agora, hein? Há um carrinho. Aí eu fiz a oração, que eu acho que atenta a Deus, no bom sentido, que dá uma provadinha assim: então vamos ver. Eu falei assim: Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou usar de ferramenta. Aí eu comprei um carro.
a gente casou, eu e a Thaís a gente casou, eu comprei um carro, um Fox 2 portas. E daí a gente estava pastoreando nessa época os jovens, todo culto. Eu não estou te falando Cobrasol, eu não estou te falando aqui pertinho. Alguém ficava aqui na porta, não tinha Uber naquela época. Alguém ficava, né, pastor Odara? Alguém ficava aqui na porta, e aí? Não tem como ir para casa. Mora onde? Governador Celso Ramos. Falei, Deus, era o carro, não era a gasolina. Porque nessa hora a gente quer negociar com Deus, né? Era só o carro, a gasolina tu tem que mandar. O carro aqui na reserva, época de vacas magras, 50 pila na continha do Santander. O cartão já no limite, final do mês, era 50 pila que eu tinha ou para comer um dog do peru. Naquela época era mais barato, eram 5 pila, tá? Agora, misericórdia. Mas eu levava, eu pedi o carro para Deus, eu pedi uma ferramenta para Deus, agora eu não posso transformar essa ferramenta em algo superior. Entende o que eu estou falando? Que às vezes a gente pede coisas para multiplicar e a gente se aposta daquilo como se fosse nosso. Aí Deus te deu dom, Deus te deu tudo que você sempre quis, e você se acomodou nisso. E esse é o segundo tópico dessa noite. A acomodação é o inimigo silencioso da mordomia. Porque existe um pecado, a gente está acostumado a chamar de pecado o que a gente vê, não é verdade? Aquele dali traiu a mulher. Aquele dali, porque é muito fácil eu olhar para o outro e julgar. Porque é muito fácil eu não me colocar na vida da pessoa e saber o porquê que ela está passando por tudo aquilo. Mais fácil é criticar e opinar. Então, existem pecados que ele não é escandaloso. Ele é sutil, mas é pecado. E um desses pecados é o pecado da acomodação. É o pecado da preguiça. É o pecado do Deus que deu o carro e agora eu me acomodei com o carro que eu tenho. Não é verdade? E a acomodação ela acontece geralmente quando a gente atinge um certo nível. E nesse nível que a gente agora tem um funcionamento razoável, a gente decide que é suficiente. Mas ei, Deus estava apenas começando. Deus estava apenas começando e nós nos acomodamos, sabe por quê? Porque vai dar muito trabalho. Mas não tem uma promessa de multiplicação, não tem uma promessa de gerar frutos, muito fruto, a 30, 60, 100 por um. Por que a gente parou com 30 e disse 30 é bom? Às vezes, a estabilidade é uma coisa que não vem de Deus. Porque o reino de Deus não opera por estabilidade, ele opera por multiplicação. Por que eu estou dizendo isso? Na parábola dos talentos, o que acontece? Nós já falamos aqui, existe um servo que ganha 5 e multiplica para 10, e ele é tratado como servo bom e fiel. Existe o segundo servo que recebe 2 e devolve 4, ele é tratado servo bom e fiel. Agora existe o servo estável, ele não perdeu, ele guardou e ele preferiu a estabilidade, ele devolve a estabilidade. E sabe o que o Senhor diz? Servo mau e preguiçoso, até o que tu tem te será tirado e é dado para o que tem o maior nível de multiplicação. Aí a gente está aqui numa mentalidade medíocre
de guardar, de viver bem, de me aposentar, e Deus está querendo te dar as nações, Deus está querendo que você cresça. Certa vez eu vi um pregador falar o seguinte: Deus não derrama em recipientes que se recusam a transbordar. Agora me pergunte por quê. Não, pergunta sério. Finge que vocês não... por quê? Vamos lá, pergunta por quê. Boa. Não é somente porque Deus quer te fazer crescer, para você dizer que é rico. Não é isso que eu estou te dizendo. É porque eu estou dizendo o seguinte: toda vez que a pessoa certa transborda, quem está do lado dele bebe daquela água. Não é que Deus vai te enriquecer porque eu estou pregando a teologia da prosperidade, dinheiro pelo dinheiro. Jamais vamos entrar nessa linha de mensagem aqui na igreja. Mas eu estou dizendo o seguinte: quem é impactado por causa da sua obediência? Quem é impactado por causa da sua multiplicação? Quem são as pessoas que Deus colocou do seu lado para que sejam abençoadas? E você tem se acovardado, você tem se acomodado? Será que nós estamos operando na plena capacidade do depósito que Deus colocou em nossas vidas? Será que a gente está usando o dom, o talento que Deus nos deu para servir ao próximo? Ou será que a gente tem usado isso só para acumular? Eu estava falando para o seu Gervásio que está aqui, estão nos visitando aí pela primeira vez, a família, sejam bem-vindos. E eu estava falando para ele: seu Gervásio, ele falou, eu achei muito legal a igreja de vocês, que tem bastante jovens. E eu falei assim: hoje eu trabalho na perspectiva de que a próxima geração seja uma geração melhor do que a nossa. Nós já estamos preparando, já é uma realidade. Quando eu assumi como pastor da sede, o Davi, que estava aqui tocando baixo, o Pedrinho, que estava tocando guitarra, eles eram crianças. E hoje são ministros de louvor, são homens de Deus. E nem sempre a vida é fácil, não é verdade? Mas permanece firme, passa por desafio que muito adulto desistiria da fé. E eles estão firmes, eles estão apaixonados. Mas por quê? Porque a gente usa o nosso dom para multiplicar. A gente não está fazendo igreja para que eu me torne famoso, ou que a Palavra Viva se torne famosa, e agora a gente possa dizer que nós somos a igreja do momento. Nós estamos fazendo igreja para a próxima geração, para cuidar das pessoas, para que os nossos filhos não se percam. Sabe, eu falo isso todos os cultos, e eu não sou um pastor romântico. Eu não acho que a igreja morre de amores por mim. Eu sei, se a gente for bem honesto, vocês já foram para casa falando mal de mim. Mas eu vou contar um segredo: eu também já fui para casa falando mal de vocês, então tá tudo certo. Porque a gente é ser humano. Quantas vezes eu falei para Thaís: essa pessoa chata quer falar comigo de novo. Oh, não acredito, vou lá. Tá aí, abençoado, homem de Deus. Quantas vezes eu já fiz isso? Mas sabendo que o cara falou mal de mim, falou mal da minha mulher, falou mal até do meu filho, que não tem nada a ver, tem 9 anos. E estou lá abraçando, fingindo que está tudo bem. Mas quantas vezes eu já orei para que essas cadeiras não tivessem vazias também? Quem disse que o crescimento é confortável? Quem disse que o crescimento não tem desafio? Se a gente quer crescer,
Se a gente quer multiplicar, o nosso coração ele precisa estar focado na missão. A missão é impactar a próxima geração. Vamos colocar o nosso corpo, vamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Quer falar mal, fala mal. Quer bater, bate. Quer ir para a internet, quer xingar, xinga. Quer sair daquela porta reclamando, falando mal, pode falar. Só o que não pode acontecer é nós, os líderes, os pastores, nos desvirtuarmos da missão que Deus colocou em nossas vidas, que é a missão de multiplicar. Assim a gente não se ofende, porque não se trata de nós. Você acha que algum soldado vai para a guerra achando que não vai tomar tiro? Hoje eu vi a postagem de uma mulher, de um soldado lá nos Estados Unidos. E eles gravam um vídeo se despedindo porque não sabia se ele ia voltar numa guerra do Iraque ou do Irã. E eles se despedem, ele vai. E ela começa a postar todos os dias aquela angústia no coração dela. Por quê? Porque toda guerra tem tiro. Toda guerra tem soldados feridos. E ela fica 23 dias sem contato com ele. Até que ela posta ele chegando no aeroporto de longe já chorando e ela com o filho recém-nascido no colo. Esse encontro é o que vale a missão valer a pena. O risco, o perigo é a vitória de ver o futuro. É a vitória de chegar lá no futuro e dizer, ainda bem. Na quinta-feira passada, meu pai me ligou para me dizer que a cirurgia dele ia ser de peito aberto. Ele falou assim, filhão, vai ser complicado a cirurgia de peito aberto. Ele já me ligou meio que se despedindo, possivelmente. Aí eu falei, relaxa pai, vai dar tudo certo. Aí ele disse assim para mim, cara, ainda bem que a palavra viva nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre Cristo. Ele falou assim, já pensou se eu não largasse o osso? E ele falou de forma sincera, e eu não queria largar? A geração de vocês ia estar morta. E provavelmente agora eu ia estar morto. E provavelmente agora a igreja ia estar morta, porque eu não ia ter condições durante 1 ano de pregar. Diga, visão. Diga de novo, visão. Deus ampliou a visão do meu pai. Fez contar as estrelas nos céus. Tirou ele da jogada, para que uma geração não morresse. Então eu quero te dizer que toda inconformidade vai gerar uma visão no nosso coração. Pastor, como que eu começo? Começa inconformado. Não com Deus. Não insatisfeito com Deus. Não reclamando com o que Deus já te deu. Mas inconformado com o seu estado atual. Como Deus vai fazer, pastor? Não sei. Mas eu sei como começa. Começa inconformado. O terceiro ponto é que a visão sem estratégia é sonho. A estratégia sem visão é trabalho. Juntas são a multiplicação. A estratégia e o sonho, a estratégia e a visão, elas andam juntas. Porque muitas pessoas recebem profecias, recebem palavras, e elas acham que de certa forma essa palavra vai se cumprir sozinha. Mas o que eu quero te perguntar, eu quero te provocar nessa noite para você pensar é: qual o próximo passo concreto?
O que Deus colocou no seu coração que seria o seu próximo passo concreto? O inconformismo, ele gera um poder que você não tem noção. Olha só como a Bíblia é. Deus dá uma missão para Moisés, certo? Livra o povo do Egito. Livra o povo do Egito. Moisés é obediente a Deus. Moisés vai, passa por todas aquelas provas. Mas agora, em determinada altura da sua jornada, Deus guia eles para um lugar sem saída. Eles dão de cara com um mar gigante, que é o Mar Vermelho. Ei, será que Deus é tão mau a ponto de nos deixar morrer aqui? Será que Deus nos guiou, nos tirou lá do Egito, que sendo escravo ou não, a gente tinha o conforto de poder dormir às vezes, de comer, eles lembram das cebolas, na verdade, do Egito? Será que Deus me colocou agora diante de um mar para a gente morrer? E uma das coisas mais surpreendentes dessa história que eu quero que você entenda agora em nome de Jesus, que isso daqui pode mudar tudo em sua vida agora. Deus não manda anjos. Deus não faz grandes milagres. Deus não desce como desceu para Abraão, ou como era com Adão, e abre o mar com sua mão. Deus usa o que Moisés já tinha em mãos, o seu cajado. Sabe qual foi a estratégia de Deus? Poder sobre o que Moisés já carregava em suas mãos. Se eu bater com o cajado na água, ela vai abrir? Sim ou não? Provavelmente não. Não teve agora lá um cara que era o Moisés, que tentou dar a cajadada na água e se afogou um monte? Provavelmente a gente vai passar por maluco, por quê? Porque não é uma cajadada na água, é a palavra de Deus. Então o que eu estou querendo dizer? Com o que você tem na mão hoje, é o que Deus quer usar. Você não precisa de grandes estratégias. Você não precisa de muito. Você só precisa de um coração alinhado com o Evangelho. Você só precisa de sensibilidade para ouvir da parte de Deus. Use o que você já tem nas mãos. Bata na água. Ele bate na água e o Mar Vermelho se abre. O cajado na mão de outra pessoa não teria o mesmo efeito, porque era um negócio de Deus com Moisés. Hein, Marcel? Não foi a conversa que a gente teve? A graça está sobre a tua vida, meu irmão. A graça está sobre a tua vida, não está sobre a vida dos outros. Para de querer comer migalha dos outros. Deus deu a graça para ti. Colocou a mão e deu certo. Chega dessa acomodação. Chega dessa visão pequena, porque tem pessoas, Jesus está voltando, a gente precisa abrir igreja, gente. A gente precisa ir atrás dos perdidos, a gente precisa espalhar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem aqui, ela precisa chegar a mais gente. Já pensou? Em 2007, meu pai começou a filmar todos os cultos. Na verdade, desde 94 a gente tem os cultos da Palavra Viva gravados. Tem uma caixa de fita ali em cima, não é verdade? Visão. Aí hoje chegou um cara aqui de manhã, meu primo me apresentou. Esse cara daqui se converteu. Aonde que tu vai? Não, eu não vou. Eu assisti online, eu me converti online.
Agora eu te digo, as câmeras da live foram ofertadas por um membro da igreja. Multiplicação. Multiplicação. Pastor Eduardo aqui, ó, na pandemia, começo da pandemia, ele falou que ele era de outra religião, mas nunca praticante, nunca tinha tido uma experiência com Deus. E ele falou que na pandemia ele estava com um engradadinho de cerveja, colocou aqui na pandemia o engradado de cerveja do lado, botou a live da igreja, tomou a primeira, segunda, terceira... Não, estou brincando. Mas ali, na casa dele, o Espírito Santo começou a falar e veio um choro na vida dele, que ele não conseguia se controlar, e agora ele começava a acompanhar todas as lives, e agora ele não via a hora da pandemia passar, porque ele queria estar aqui na igreja, e um dia ele vem aqui na igreja, a gente conhece ele, ele conta o testemunho, a gente abraça ele, a gente fala, cara, tu tem potencial para ser um pastor, vamos investir na tua vida. Hoje ele é um pastor, hoje ele já esteve na igreja de Urubici, hoje ele pastoreia aqui os jovens. Uma vez entraram e roubaram todas as câmeras e MacBooks da igreja. Entraram aqui. No outro dia uma pessoa falou assim, não, sem live não vai ficar. E ofertou de novo. O que a gente tem em nossas mãos é o poder de multiplicação. Não, você não entendeu. O que nós temos na mão é o poder de multiplicação. Chega. Amém? Eu creio que existe muito a se fazer ainda com o Evangelho. Eu falo isso para vocês e eu digo de coração, eu não falo por soberba. Eu falo para eu lembrar sempre quem eu sou. Mas eu estava falando com o Marcel, com os meninos ali, Deus me deu graça. Deus me deu graça, hoje eu não dependo financeiramente da igreja, eu posso ser um grande dizimista na igreja. Olha só que coisa linda. E às vezes a gente passa por coisa aqui dentro que faz a gente questionar o nosso ministério. A gente faz uma reflexão assim, olhando para o meu filho, para minha esposa, para o tempo que eu passo fora de casa às vezes, e a gente faz a reflexão, será que vale a pena? Será que vale a pena passar por tudo isso? Eu sei que a guerra tem tiro, mas metralhador é sacanagem. Tanto tiro assim pelas costas é sacanagem. Posso te falar? Vale cada segundo. Porque quando a gente ouve um testemunho, cadê a irmã que escreveu uma cartinha? Cadê a irmã? Está ali. Ela escreveu uma carta de 4 páginas, falando do que Deus tem feito na vida dela através das mensagens. Aí eu comecei a ler a primeira estrofe, eu já comecei a chorar em cima daquela carta, porque é isso que faz valer a pena. É saber que a nossa vida, o que a gente passa, o sacrifício que a gente faz, vale a pena. É difícil? É difícil. Mas sabe o que seria pior? É o meu Senhor voltar e eu ter enterrado o meu talento por medo. É Jesus chegar para mim no dia do Senhor e perguntar: cadê o talento que eu te dei? E eu falar assim: é que falaram mal de mim na igreja, eu não gostei, e daí eu parei de pregar. Conhece o Jesus ali, né? Vem aqui, Jesus, meu filho. Sabe o que ele passou na terra por você? Vou colocar aqui só o caminho da cruz.
Romanos 12:1 diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É algo consciente, é algo que eu sei que vai ser difícil, mas eu faço consciente. Da mesma forma que vocês se frustram com a gente, às vezes a gente também se frustra com as pessoas. Mas eu costumo dizer que o que nos une é maior do que o que nos separa. Que às vezes uma conversa muda a nossa mente. Quantas pessoas já saíram da igreja por pensar que era assim, e depois de 10 anos, gente, 10 anos, elas sentam, a gente dá a versão da história e elas ficam assim, como assim? Eu pensava outra coisa a respeito. Existe um chamado de Deus para a sua vida. Mas o que eu quero fazer com que você reflita nessa noite é que Cristo é o maior exemplo de descontentamento, de inconformidade que esse planeta já viu. Jesus não estava insatisfeito com o Pai, mas ele estava insatisfeito do estado da humanidade. Jesus não aceitava que a morte operava aqui no mundo. Aí ele deixa um lugar de glória para vir sofrer no meu e no seu lugar. E ele veio para a sua missão. E tudo que ele colocou a mão, ele multiplicou. Desde os discípulos que andavam com ele, até 5 pães e 2 peixinhos. Tudo que ele colocou a mão multiplicava. Mas isso era uma administração de um mordomo fiel. Porque todas as multiplicações de Jesus, o benefício que ele colheu foi a morte. Quando ele multiplica os 5 pães e os 2 peixinhos, uma multidão é beneficiada. Quando ele multiplica a morte e transforma em vida, uma família é beneficiada. Quando ele morre e ele ressuscita, nós fomos beneficiados. Agora eu te pergunto uma coisa: quem é beneficiado na sua multiplicação? Quem cresce quando você cresce? Quem é abençoado quando você é abençoado? Eu não sou cego. Eu vejo as coisas. Eu vejo o carinho que os meninos que estão lá na porta, ó. Tá lá o Caio, tá o Natan. Faz assim, ó, os dois. Caio que vai ser pai agora. Ai, ai, ai. Chegou cedo na igreja e estava ali com o guarda-chuva, recepcionando as pessoas, de graça, voluntariamente, sendo um cooperador. Aí eu te digo 2 coisas, te digo uma coisa só, em 2 situações. Teve gente que na chuva viu um bom motivo para ficar em casa, e tem gente que na chuva viu um bom motivo para vir para a igreja. O que a gente tem multiplicado? O que as pessoas que sentam na nossa mesa têm recebido de nós? Poder, graça? Ou fofoca? Ou maledicência? O que tem sido falado em nossas mesas? O que tem sido ensinado para os nossos filhos? O que tem sido ensinado nas nossas casas? Porque você considera a criança, mas a inteligência que essa criança de 9 anos tem hoje é equiparada ao adulto de 30, 40 anos de décadas atrás. O nível de acesso e conhecimento que o meu filho tem
é algo que na minha época não tinha 1%. Tudo que você fala na frente deles, eles absorvem como verdade. Sabe qual que é o problema? Eu e a Thaís, na frente do Pedro Lucas, as pessoas são uma bênção. A igreja é uma bênção. O que a gente faz, a gente ama fazer. É isso que ele tem de informação a respeito do corpo de Cristo e da igreja. Senão eu vou ser um pai que quando ele tiver seus 15, 16 anos, ele não vai querer mais pisar dentro de uma igreja, porque a igreja é um lugar que fere. Ei, eu já tive nessa posição, e olha que meu pai me poupava das informações. Tem coisa que eu fiquei sabendo da igreja, de pessoas que fizeram com meu pai, só quando eu tinha meus 20, 25 anos de idade. São uma esponja. Aí eu te pergunto, o que está sendo dito dentro da sua casa? Aí depois o mesmo pastor que era mal falado, agora é acionado, resgata minha família, ora pelo meu filho, liga para ele, fala com ele. Multiplicação. A gente vai fazer e vai fazer de coração, amém? E eu creio que Deus vai resgatar, se é o caso, Deus vai resgatar a sua família, Deus vai resgatar os seus filhos. Não é isso que eu estou querendo te dizer, eu não estou querendo jogar condenação, eu só estou querendo gerar em você, no seu coração, uma reflexão do que você tem multiplicado. Eu vou deixar 7 perguntas aqui, você durante a semana vai refletir sobre elas, depois você pode voltar na live se quiser só prestar atenção. Mas se quiser anotar também, a primeira é: qual é a insatisfação que você tem, qual que é a inconformidade que você precisa ter hoje? A segunda, o que você tem em mãos que ainda não está sendo usado de forma incomum? A terceira, você está sendo fiel com o próximo? Isso daqui é no sentido da multiplicação, amém? A quarta, qual o próximo passo concreto? A quinta, qual área da sua vida você está operando por medo em vez de fé? Aonde você está operando por medo ao invés de fé? A sexta, quem está do outro lado da sua obediência? Quem é impactado com a sua obediência? E a última, a sua mordomia está nascendo da gratidão ou da culpa? Reflita uma dessa daqui por dia, que eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai ministrar no seu coração coisas novas. É temporada de ampliar a visão, amém? Deus quer dar o crescimento para a igreja. Não vou repetir. Deus quer dar o crescimento para a igreja. Eu gosto de fazer uma reflexão. Eu recebo muitas propostas para trabalhar em lugares, às vezes, para ganhar muito dinheiro, mas a troco de eu sacrificar o tempo que eu tenho aqui na igreja. E a reflexão que eu faço é: quem ganha com isso? Somente eu e muitos, ou o inferno? Eu, o reino e muitos, ou só o inferno?
Porque às vezes é jogo para o diabo me enriquecer, não é verdade? Não é verdade? É jogo para o diabo me dar um salário de 50 mil, desde que eu não pregue mais aqui todos os domingos. Não é? Então cuidado com o que você pede. Porque às vezes não é Deus que está te dando. Não é o que ter. É para qual fim você está querendo ter. Porque Deus dá. E dá com abundância e dá de graça. Mas dá para um propósito. O diabo também dá. Mas dá com juros. E quando ele cobra, ele cobra. E quando ele cobra, é feio. Aí é muita oração e muito jejum da parte dos irmãos. Então aqui hoje você vai ficar de pé, porque eu quero orar pela sua vida. O fechamento dessa série é um fechamento mais reflexivo do que qualquer outra coisa. Mas no final eu vou falar algo muito importante. Eu quero te pedir que permaneça até o final, porque o melhor a gente deixa para o final, amém? Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui com os teus filhos, as tuas filhas, Pai. E nesse momento eu quero orar por cada pessoa que chegou aqui nessa noite, Deus. E talvez de alguma forma a sua visão ela vem sendo limitada. Ela vem sendo limitada talvez por uma sensação de incapacidade. Talvez esse passo que essa pessoa precisa dar, o medo tem feito ela frear. A incapacidade tem feito ela frear. A falta de recurso às vezes tem feito ela frear. Então a primeira coisa que eu quero orar nessa noite, Deus, é que o Senhor se mostre fiel na vida dessa pessoa. Que ela possa entender que Deus tem cuidado da vida dela, que Deus tem cuidado da família dela, que Deus tem cuidado dos relacionamentos dela, que Deus tem cuidado da saúde dela, que ela possa se sentir realmente abraçada pelo Teu Espírito agora, e com a mais profunda certeza de que ela é protegida por um Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Agora nós queremos orar também, Pai, por essa pessoa que de alguma forma ela se acomodou, que a preguiça tomou conta do coração dela, meu Deus. Nós oramos para que em nome de Jesus, ela seja impactada com uma porção do Teu Espírito tão grande, que ela se torne inconformada, que ele se torne inconformado, que ele possa realmente ser uma potência nas mãos de Deus, que ele possa realmente provar da abundância da graça de Deus, e ele possa saber que ele é um guerreiro, que ela é uma guerreira, que ela foi levantada, que ele foi levantado para uma grande batalha, e nessa batalha ele já entra como mais que vencedor em Cristo. Oh, aleluia! Nós queremos orar, Jesus, por cada pessoa que tem orado, Pai, por multiplicação, por ampliação. Nós queremos orar não para que aumente o recurso, Pai, mas que o Senhor venha ampliar a visão, porque o recurso o Senhor é fiel para dar. Mas que a visão seja ampliada, que ela consiga enxergar além do dinheiro, que ela consiga ver o propósito, que ela consiga investir em pessoas, que aonde ela andar o ambiente seja transformado, que o Senhor dê status não para essa pessoa achar que ela é boa demais, mas para que ela acesse lugares que o Evangelho ainda não chegou, que ele seja usado, que ela seja usada pelo poder do Teu Espírito, Deus. Oh, aleluia! Vamos, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. É noite de céus abertos aqui nesse lugar. Oh, aleluia! Vamos, cante essa canção, vamos.